Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Simplicidade Cristã React aqui pra vocês. E hoje nós vamos reagir a um vídeo. Só quero falar uma coisa pra vocês. Quem deseja ser ungido e o apóstolo rei? Fala comigo, levanta sua mão aí. E aí, Rogério, quer ser ungido apóstolo rei? Não? Não quer não? Mas você vai ver hoje algo que você nunca viu. Vamos ver esse vídeo e a gente vai ver algo aqui que, de fato, pode ter certeza, vocês vão ficar de boca aberta. Vamos ver esse vídeo. Aonde está a base bíblica para tudo isso, né? Transferência de unção. Eu decreto, umas coisas assim que, ao olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é difícil de enxergar uma base para sustentar uma ação como essa. O que você acha, né? Filho, primeiro, esses elementos, né, do Antigo Testamento que muitas igrejas têm usado hoje, né, como falou ali, apóstolo rei, né, de querer trazer todos esses elementos do Antigo Testamento, toda essa veste, né, a coroa, é algo que a gente vê, né, que muitos trazem, né, do meio neopentecostal, querendo talvez se colocar acima numa classe superior, né, Felipe, que nem biblicamente existe, né. Apóstolo, a gente já sabe que hoje em dia não se tem mais, quanto mais algo acima de apóstolo, né? Então, às vezes é algo da própria vaidade do homem já de primeiramente se querer colocar uma posição acima até daquela que a própria Bíblia colocou, né, Felipe? É verdade. E para perceber, até mesmo na fala, né, da própria pessoa que está ali fazendo essa suposta unção, né, abençoando com uma unção, eu decreto, eu transfiro. Como se viesse algo dela. E a pergunta é, quem te deu esse poder de transferir algo que você não recebeu, que não é nem seu? Vamos imaginar no cenário se você recebeu, então é teu, você tem uma unção. Mas será que essa unção ela nasce de um brota dentro de você como fosse algo natural, uma fonte de água? Então, se é teu, se é totalmente da tua natureza, você pode transferir. Não tem ninguém que possa te impedir. Mas se de fato algo como isso vem de Deus, como você consegue transferir algo que Deus te dá para alguém? Não existe. Aí vão usar o texto de Elias, né? Que Elias transferiu a sua capa para Eliseu, totalmente fora de contexto. Porque, Rogério, é fato. Essas falas, essas atitudes têm uma base bíblica herética, né? Tem uma base bíblica errada para sustentar uma questão dessa que não existe. Mas vamos olhar as escrituras
escrituras mesmo, alguns textos aí que você tem, que você pode nos mostrar para a gente falar à luz do texto bíblico. Interessante a gente ver que os próprios apóstolos, né, em Atos 1, quando eles... Atos 1, a partir do verso 21, quando eles foram escolher alguém para substituir Judas, né, que no caso seria Matias, né, a gente já vê que, primeiramente, tem alguns critérios ali que hoje em dia já não se faz mais possível. Então, só o fato de ser apóstolo já não tem como ser, porque a gente vai ver aqui que um dos critérios, né, era ter acompanhado Jesus, ter andado com Jesus, e ninguém hoje viu Jesus, ninguém hoje andou com Jesus, então é impossível que hoje se unja algum apóstolo, né? E também a gente vai ver nesse texto que não se faz unção com óleo para ungir, hoje no caso, pastores, diáconos e tudo mais. A gente normalmente ora, impõe as mãos, mas unção de óleo não se faz. Então a gente vai ler aqui e vai ver que no próprio texto que mostra um apóstolo sendo escolhido, não tem nada disso. A gente vai ler aqui Atos 1, a partir do verso 21. Leia pra gente então, Felipe. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foram tirado do nosso meio e levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E aí, se a gente, né, seguir em diante aqui, vai estar falando de toda a questão, né, do, como fala aí que você mencionou, né, Atos 1, né, do versículo 21 em diante, não é isso? Isso, e aí lá no final, lá pro 24, vai mostrar que eles escolheram, né, a partir do 24, 25, que eles jogaram sorte e Matias, né, foi escolhido. E a gente vê que o apóstolo, ele teria que ter andado com Jesus até mesmo ele começando desde o batismo de João, né, eles vão falar, e aqui a gente não vê nenhuma unção de óleo, né, Felipe, nem nada do tipo. A gente vê essas unções de óleo no Antigo Testamento, em momentos em, por exemplo, que reis iam ser ungidos, sacerdotes, mas no Novo Testamento, para ordenação de pastores, de oficiais, a gente não tem mais também essa questão, né, de unção de óleos, que a gente vê que é desnecessário e também não faz sentido. Assim, a gente tem que falar que hoje as pessoas acreditam que o muito falar, o muito barulho, né, o muito gestos tem poder nisso. E, na verdade, o poder de Deus, ele é de forma também, ao mesmo tempo, de impactar o coração de dentro para fora, mas ele é simples, né? Porque o poder de Deus, ele não é como os fariseus, né, que queriam orar diante da praça para todo mundo ver. O poder de Deus é algo que, quando entra a mudança, a explosão, o movimento, a agitação começa dentro do coração e vai gerar ações práticas. Então você acaba vendo que no final, se você se impactar com esse movimento, muitas das vezes no dia a dia prático, a vida não condiz com esse movimento, esse barulho, essa dança, essas coisas que muitas das vezes parece que tem tanto poder nisso quanto a vida prática de seguir a Jesus pelas Escrituras. Então eu acho que por aí a gente já está vendo que tem muita coisa que não é bíblico, né, Rogério? Vamos continuar vendo o vídeo, então? Yes.
gostei com essa obra de Maceió e no mundo. Amém? Vocês vão ver o que Deus vai fazer. A partir de hoje, diga assim, a partir de hoje, eu vou honrar a unção apostólica. Diga assim, não é mais pastor, é apóstolo e também. Não é mais pastora, é bispa. Maravilha. Amém. Glória a Deus. A partir de hoje, eles estão aptos no Senhor, na direção do Senhor, a enviar pastores, ungir pastores, a abrir igrejas. Estão aptos a grandes milagres. Estão aptos. E Deus vai levantar em dias de ventanias, Gaquilões, como o apóstolo Paulo disse, eu sou menor da apóstola. Amém? E seremos melhores. Porque nós temos que diminuir para que o Senhor cresça. Eu gostaria que vocês, se puderem, conseguirem dobrar os joelhos. Rogério, complicado, né? Muita coisa aí, né, Felipe? Primeiro, essa questão que ela falou ali ele vai deixar de ser pastor e ser apóstolo. Aí a gente já vê, primeiro, como a gente já viu aqui, apóstolo no Novo Testamento. Apóstolo só foi até o Novo Testamento, como o vídeo ali até falou, né? O último foi Paulo. E é impossível ter um apóstolo hoje. E também, uma outra questão que ela falou, vai deixar de ser pastora e ser bispa, né? Que tem dois erros aí. Primeiro, que pastora, mulher, biblicamente falando, a gente vê que não existe também, porque todos os textos que se referem a pastores falam de um homem, marido de uma só mulher e tudo mais. E também, algo que se faz muito, né, Felipe, nesse meio neopentecostal, em várias denominações, é classificar bispo como se fosse superior ao pastor. Sendo que quando a gente vê na Bíblia, o bispo é a mesma coisa que o pastor, né? O bispo, o presbítero e o pastor, eles são colocados como a mesma coisa, a mesma função. Só que cada palavra tem um sentido, né, dentro do ofício, né, de pastor, diferente para uma característica, mas é a mesma coisa. E eles gostam dessa questão de cada vez mais colocar uma hierarquia maior, né? E parece até que é um quartel, né? Tem o sargento, tem o tenente, o capitão, o general, e na verdade no reino de Deus não é ninguém superior a ninguém, né? Todos os ofícios estão na mesma linha para servir a Deus. Fora a falta de ordem no culto, né, Felipe? Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, 1 Coríntios 14, a gente vai ver lá no versículo 40, quando Paulo fala de como que o culto deve acontecer, no verso 40 ele vai dizer: tudo, porém, seja feito com ordem e decência. E aqui a gente vê, na verdade, um ambiente de completamente bagunça e tudo mais, que não é um ambiente para o culto. Inclusive, o apóstolo Paulo vai falar que até quando o dom de línguas imperava, né, e tudo mais, quando um falava, teria que ter um intérprete. Quando um trouxesse algo da parte de Deus, as pessoas deveriam se calar, e um de cada vez, não todo mundo ao mesmo tempo. E ali a gente vê, na verdade, também, né, uma falta de ordem no culto e várias coisas, né, Felipe? É verdade. O que me assusta muito é como que a gente, da mesma forma que consegue enxergar pessoas pregando o evangelho de forma bíblica, interpretando com todo temor, todo tremor no seu coração, todo zelo, porque entende que o zelo da palavra, da presença de Deus nos consome no sentido de nos fazer tremer na base, vamos dizer assim. E hoje a gente vê palavras que dão muito a entender da vaidade humana. Transferência de unção. Eu, como apóstola ou apóstolo, vou profetizar agora para sua vida, sabe? E você vê um eu com muito peso, com muita atitude, mas eu decreto, eu falo, eu profetizo em nome de Jesus, sabe? Um Jesus que ele tá mais como um complemento de fim de frase, como uma segunda pessoa na questão, como um coadjuvante do que um protagonista num processo como esse, que a gente acaba vendo que é muito simples perceber que tem mais homem, mais vaidade humana numa ação como essa do que a glória de Deus. Sabe por quê? Se você quer fazer um evento como esse, que alguém vai ser ordenado, basta pregar a palavra, porque na pregação os corações tremem, os corações se convertem, os corações ganham temor, porque não há outra coisa senão a pregação da palavra para confrontar aquele que vai passar por um momento desse, de repente, uma ordenação, onde ali ele sabe que a vida dele está diante de Deus e diante dos homens que o Senhor levantou para conduzir a igreja. E então, antes disso, há uma palavra, que houve uma
palavra, houve uma direção, houve uma oração, um entendimento dos apóstolos para chamar aqueles que, principalmente aquele, né, que viria para substituir um dos apóstolos que já tinham morrido. Então não foi só simplesmente falar, vem você porque você é interessante, toma óleo na cabeça. Não, tem uma palavra, tem um momento de oração, teve o Espírito Santo discernindo e dirigindo. E eu vejo muito, Rogério, que esses movimentos, eles passam, tu vê a igreja lotada, né? Você percebe que a igreja está envolvida com aquilo ali. Por quê? Isso é emocional. Exatamente. Isso é muito emocional. É um apelo, né, emocional muito grande. Então, viu, como ela falou, só conseguiria, a igreja tá idolatrando. Por que a igreja está idolatrando? Porque isso é emocional. Porque quando eu pego o microfone, se eu falava em línguas, aí eu tive que parar para quando eu subisse, não só eu falasse em línguas, o outro falasse em línguas, como ela veio ali comentando, né? Tipo, quando eu estava ali, as pessoas tinham mais temor. Por quê? A forma também que a gente se conduz numa situação como essa, a gente acaba traindo pra gente exatamente esse olhar que é somente para Deus. Então, o que a gente percebe é que tem muitas questões teológicas ali que, infelizmente, é totalmente fora da Bíblia. Primeiro, essa situação poderia estar acontecendo dirigida, se fosse uma questão mesmo de ordenação, ou imposição de mãos, por uma mulher. Simplesmente pelo aquilo que a gente já falou aqui. Não é um preconceito, não é nada, mas é simplesmente porque é uma ordem bíblica, né? A questão de uma discussão se a igreja, a mulher vai pastorear, não está no assunto. O assunto é quando alguém que não tem essa autoridade unge outra pessoa. A pergunta é, com que autoridade você faz isso, né? Se você de repente nem deveria estar ali, por de repente entender que o seu papel é tão importante, mas não no papel que o outro deveria fazer. Então, você repara que há um protagonismo nessa cena, que não é nem deles dois, estão sendo ordenados, e nem do outro senhor ali que falou, mas dessa pessoa que está conduzindo todo esse aspecto ali, que a igreja está com foco nela, porque há um poder muito grande para poder... Tá sendo passado, que ela falou, estou transferindo isso, então quem não vai ter temor? Quem não vai idolatrar aquela pessoa? Querendo ou não, porque o homem já tem um coração. Diz, né? Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então a gente cria os ídolos naturalmente. Imagina então quando nós proporcionalmente, ou propositalmente, melhor dizendo, nos inclinamos para fazer as pessoas olhar para nós com esse olhar de idolatria. Isso é perigoso demais. Então aqui, infelizmente, tem muita coisa que não é Bíblia. E que, de fato, só mostra o quanto a igreja está muito mais preocupada com o movimento do que a pregação das escrituras, né? E se, de fato, o momento mais importante não é nem a hora ali que a pessoa está sendo, claro, que ele é importante bastante, né? Deus está ali derramando a sua graça com uma imposição de mãos, mas é a pregação que está sendo feita para que não só a igreja, mas aquele que vai ser ordenado alguns momentos depois, entenda o peso da sua responsabilidade, né? Então, acho que, pelo que a gente pôde ver, né, já está no final do vídeo, né, que você que está aí nos acompanhando possa ter essa consciência de ter o discernimento de avaliar aquilo que está diante dos seus olhos e não aprovar tudo como se fosse de Deus. Mesmo que seja muito idêntico. Há muitos evangelhos que são muito parecidos com a verdade, mas não é a verdade. Por que não é a verdade? Porque o Espírito, ele não deixa os nossos corações enganados se somos de fato dele. Ele testifica. Então, ao olhar uma realidade como essa, pode até parecer muito real, mas quando você começa a analisar friamente, à luz do Espírito, você vai ver que tem coisas erradas aí. E que isso vai levar a igreja simplesmente a uma posição de idolatria, como foi até mesmo mencionado ali, que não poderia acontecer e estava acontecendo, do que uma posição de reverência à presença de Deus. É isso, senhor. Felipe, acho que é interessante falar que quando a gente fala isso, a gente está analisando biblicamente, né, os comportamentos. A gente não está se colocando como superior, simplesmente pela palavra de Deus. A palavra de Deus mostra isso. Paulo, quando vai falar do culto, em 1 Coríntios capítulo 14, como eu falei, ele mostra essas coisas? Não. Então a gente analisa tudo com base no que a Bíblia está dizendo e não o que nós... A gente pode até abrir um desafio aí, né? No sentido de a gente analisar junto. Coloca nos nossos comentários aí quais são os textos bíblicos que podem embasar isso aí. 2, 3 textos bíblicos. E escreve embaixo a interpretação desse texto que vai realmente aprovar essa conduta aqui. Se tiver, nós até voltaremos aqui, né, Rogério, para fazer um próximo vídeo justamente para falar sobre esse texto que de repente a gente não viu, que existe, que é bíblico e que não só a gente, mas principalmente outros irmãos que estudaram muito mais do que nós, grandes teólogos aí, sérios, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, e que certamente, se fosse bíblico, testificariam isso e estariam o Senhor Jesus colocando na Bíblia e nós, como corpo de Cristo, estaríamos ali seguindo. Mas não é essa a realidade. E se não é a realidade, se não é bíblico, a gente tem que analisar e dizer, não é bíblico.
Bíblia. Cuidado, isso não é saudável. Isso é simplesmente um movimento emocional que no final não te enche do Espírito Santo, não te faz ser constante na presença de Deus. É isso aí, Rogério. É isso aí. Pessoal, então não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal para mais react, mais vídeos aqui no canal. Se inscreva aí, se Deus quiser, chegando aí a 1000. Galera, muito obrigado. Essa semana batemos aí 600 inscritos aqui no nosso canal. Continue nos ajudando na propagação do Evangelho, divulgando esse link para mais pessoas terem conhecimento da verdade. E tá aí o vídeo para você analisar, reagir junto conosco e ver o que é bíblico e o que não é, porque estamos em tempos que precisamos ter mais discernimento. Deus te abençoe e até o próximo vídeo aqui no Simplicidade Cristã React.